Obrigado, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. Bem, eu, acima de tudo, estou cá como Carlos Oliveira, portanto, não estou a representar nenhuma entidade, 14h45, só para ter aqui uma noção do tempo. E aquilo que me pediram foi para falar um bocadinho sobre Data Science, para falar sobre AI, e eu decidi falar sobre AI, mas também sou um engenheiro informático degenerado, portanto, estou muito mais focado nos temas da gestão, da liderança e da governança, que, na minha perspectiva, são os temas essenciais para aquilo que estamos aqui a falar, desta revolução que está a acontecer com a inteligência artificial que não existe. Portanto, esse, para quem está aqui e trabalha nisto, as más notícias é que não existe inteligência artificial, existem algoritmos, existe capacidade computacional que permite, através da conjunção destes dois temas, fazer com que hoje tenhamos máquinas que parecem humanos, mas que um dia, provavelmente, ninguém sabe, poderão, de facto, ter características como as dos humanos. E nós estamos a falar muito da AI no último ano e tal, porque, de facto, começamos a ouvir falar do ChatGPT e percebemos, de facto, que podíamos interagir com uma máquina e parecer que do outro lado lá está um humano. E esta ligação emocional, eu penso, foi o que trouxe, felizmente, o tema para a ordem do dia, sabendo que inteligência artificial e dados para tirarmos e otimizarmos negócios já estão aí há muitas décadas. Eu, quando terminei a minha licenciatura na Universidade de Minho em 2000, já havia cadeiras, na altura chamavam sistemas inteligentes, em que, de facto, aquilo que aprendíamos são os algoritmos que são a base, ou parte dos algoritmos que são a base de hoje daquilo que temos como inteligência artificial. Mas a minha apresentação, como eu vos disse, e se o pointer me ajudar, coisa que não está a acontecer, portanto, eu se calhar, isto está on, tenho que virar para... Ok. O primeiro tema, há sempre uma enorme preocupação se a inteligência artificial vai tirar empregos, se não vai tirar empregos. Eu gosto mais de pensar numa outra coisa, que é, não é o AI que vos vai tirar um emprego ou que vos vai disrupcionar o vosso negócio. Será alguém ou algum negócio que use AI que, de facto, vai mudar o vosso negócio ou o vosso emprego. E, portanto, isto, eu quero dizer com isto é que é uma inevitabilidade hoje, e vou-vos mostrar alguns dados daqui a pouco, tirarmos partido de inteligência artificial, no caso falamos muito da generativa hoje em dia, porque é de facto aquela que está na ordem do dia, para alavancarmos aquilo que são tarefas pessoais, aquilo que nós podemos fazer. Eu uso há mais de um ano, quase diariamente, OpenAI para fazer tarefas em que para mim o ChatGPT é como se fosse um assistente meu, que me ajuda a acelerar, a fazer melhor aquilo que faço, a fazer mais tarefas, e vamos já ver que isto é provável com um estudo que já foi feito, que de facto há essa vantagem. Mas o que é que eu quero aqui dizer é que, se há dúvidas de que a inteligência artificial é uma moda, é uma coisa que apareceu, eu acho que hoje gostaria que no fim da minha apresentação percebessem que não é uma moda, que vai transformar o nosso mundo. Eu acho que já perceberam todos que, por exemplo, empresas como a Google, que tem 30 anos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, que são hoje, talvez, a segunda, terceira ou quarta empresa mais valiosa do mundo na Bolsa, já percebeu que o seu negócio, que ele levou a ser uma empresa com uma valorização bolsista acima de 2 mil milhões, já terminou. Portanto, o negócio do search e lá os anúncios, esse negócio já acabou. Claro que eles estão a fazer as coisas todas certas, até porque têm muito dinheiro, mas acima de tudo têm visão, para encontrarem os novos negócios e evoluírem. Mas do que nós estamos a falar é de uma revolução destas, é de uma revolução que vai alterar aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, ou que está a alterar, a maneira como nós fazemos, os nossos empregos, e a grande diferença é uma só. Já houve transformações no mundo, já houve revoluções. É o tempo. Nós não estamos preparados, e o nosso cérebro, como eu vos vou mostrar daqui a pouco, não está preparado para isto. E, portanto, nós precisamos de, sejam as organizações, sejamos nós como indivíduos, abraçar este tema, desenvolvermos as competências, seja saber fazer prompts, seja perceber o que é que isto faz bem e o que é que isto faz mal, para podermos depois perceber que impactos é que isto tem nas organizações em que estamos. E como o meu pointer não continuar a não funcionar, eu vou pedir. Vou-vos mostrar aqui um exemplo que eu penso que vos vai ajudar a isto. Eu cheguei aqui a uma aplicação da AI, fiz aquele prompt ali e vou-vos mostrar uma coisa que só humanos é que fazem, feita por uma máquina. Portanto, eu pus aquele DSP Insights 2024, não percebo nada de música, só gosto, e vejam o que é que uma máquina criou, só com aquele prompt. Se verem um bocadinho mais alto. Isto é uma música
música criada por AI com aquele prompt que ele está. Okay? A letra foi criada automaticamente. Eu não fiz nada, só disse que queria rock com um male vocalist e disse que queria ter que fosse energética. Portanto, isto é só para perceberem que as máquinas estão a fazer coisas que nós, só humanos é que faziam. Quer dizer, portanto, fazer uma letra, fazer uma música, a voz, tudo isto se podem experimentar udio.com, façam um prompt, gerem, é gratuito para utilização. E, portanto, isto é assim, a minha ideia aqui é só mostrar-nos uma coisa, não há inteligência artificial, mas a verdade é que as máquinas estão a fazer coisas que nós achávamos que só os humanos é que conseguiam fazer. E, portanto, se calhar é uma boa ideia estarmos atentos a esta realidade e percebermos que vamos ter que aprender a utilizar pelo menos as ferramentas, outros a desenvolvê-las, e isto vai alterar o nosso mundo. Próximo slide, por favor. E isto tem a ver exatamente com isto, é que nós estamos nesta era em que, como eu dizia há pouco, a grande diferença para outras revoluções... A internet demorou 30 anos a chegarmos onde estamos hoje. Já foi muito acelerada face à revolução anterior. Se tiverem em 1800, cerca de 80%, 80 e tal por cento da população americana trabalhava na agricultura. 100 anos depois eram metade. Hoje são 2 ou 3%. Portanto, demorou séculos a acontecer esta transformação. Em muitas áreas onde vocês estão a trabalhar, esta mudança tão brusca como esta, que demorou 2 séculos, ou em alguns casos um pouco mais, vai acontecer em poucos anos. Algumas destas mudanças em poucos meses. E, portanto, o nosso cérebro não está preparado para isso, e eu acredito que nós, como raça humana, estamos a viver esta alteração exponencial em tempo real. Portanto, não haverá muitos humanos ou seres que tenham passado por uma revolução tão grande como esta, que vai alterar negócios, vai alterar os nossos empregos, vai alterar a forma como nós fazemos o nosso dia-a-dia, e isto leva, de facto, a temas muito importantes. Eu hoje decidi não vir aqui falar de tecnologia, vão ter muitos oradores a falar-vos da tecnologia, e passando para o próximo slide. Agora, afinal, isto funcionou. Falarmos um bocadinho desta questão do Data-Driven Innovation e do AI. Nós, aquilo que temos assistido, eu diria, já há muitos anos, e seguramente estão aqui empresas e pessoas que trabalham em empresas que usam AI, seja para fazer previsões, seja ou algoritmos de AI, seja de machine learning, para fazerem previsões, para tomarem decisões. E hoje nós assistimos, como eu dizia também há pouco, esta mudança para o AI que gera músicas, que gera textos, que gera imagens, que já gera vídeos e em que não é preciso nada mais do que saber fazer as perguntas certas à máquina para ela nos dar os resultados que nós esperamos. Tudo isto, obviamente, está baseado em dados, está baseado na disponibilidade de dados e que possam ser utilizados. Nós estamos, e esse é um dos desafios que temos, numa geografia, num bloco económico que decidiu, há uns anos, fazer aqui uma grande mudança do ponto de vista do que é a capacidade de utilização de dados, que, com todos os benefícios que tem para a privacidade de cada um de nós, vem trazer um conjunto também de dificuldades quando comparados, por exemplo, com os Estados Unidos ou comparados com a China, onde todos os dados podem ser usados. E, portanto, não é com surpresa que temas como os LLMs de grande dimensão estão a surgir em países como os Estados Unidos ou a China, e muito menos na Europa, porque, de facto, eles têm acesso a toda uma miríade de dados que nós, por exemplo, aqui na Europa não temos. Independentemente disso, para os nossos negócios, esses dados estão disponíveis. E, portanto, eu diria que a base desta transformação está nos dados e aquilo que pode ser aplicado aos negócios, na capacidade de pegar nestes dados, seja para criar LLMs específicos, se houver massa crítica, seja para os usar, seja com AI, seja com outro tipo de sistemas. E aí, esta importância que os dados podem ter, não só para o apoio à decisão, como já era muito conhecido, mas mesmo para a tomada de decisão mais automatizada, ou em muitos casos, totalmente automatizada. E aí, nós vemos que hoje os dados e o AI estão a revolucionar, e nesta ideia que eu vos trazia aqui desta mudança exponencial, estão a alterar todas as indústrias. Nós estamos ainda numa fase do low-hanging fruit, ou seja, das coisas mais óbvias e mais evidentes. Para que é que está a ser usado tipicamente o AI
são para as otimizações do negócio, que são muito importantes. Como é que eu faço melhor, por exemplo, em saúde, como é que eu posso, no futuro, como é que eu posso ter diagnósticos preditivos? Será não low-hanging fruit, mas, de facto, a grande revolução que irá acontecer, ou medicina personalizada, em que aquele medicamento, é feito para mim em função da minha realidade e dos meus dados acumulados. Na área das finanças, já temos muitas soluções de prevenção de fraude e que usam muitos dados históricos para depois preverem também tudo isso. Eu diria que isto entra no low-hanging fruit. Provavelmente, nas finanças, a grande revolução que irá acontecer nos próximos anos é, de facto, como é que nós nos vamos relacionar com o mundo financeiro, que seguramente não vai ser com esta ideia de que temos uma conta, que transferimos da conta do sítio A para o sítio B. Será uma coisa diferente e, portanto, isso é que são as verdadeiras alterações profundas que vão acontecer nestes negócios. No retalho, um exemplo onde já há muitos anos se usa Data Analytics para tomar decisões de preço, para tomar decisões de inventário, de encomendas, etc. Todas estas, aquilo que existe no retalho é muito o que eu chamo mais o low-hanging fruit neste sentido. Não quer dizer que não seja muito importante e que se transforme nos negócios. Eu diria que é o óbvio, o evidente, o que tem que ser feito, que é melhorar a produtividade, a eficiência do meu negócio. Aquilo que está por fazer é como é que o retalho se vai comportar de forma diferente. Nós, se olharmos, por exemplo, para coisas tão simples como plataformas tipo Uber Eats, pensamos que aquilo é uma coisa relativamente simples, de que temos de um lado os compradores, do outro lado restaurantes, e que aquilo é apenas, ok, junta-se a oferta e a procura e está feito. Não, é de uma enorme utilização intensiva, seja de machine learning, seja de inteligência artificial. Por exemplo, se calhar alguns de vocês já repararam que às vezes vão ao Uber Eats e não está lá o restaurante onde costumam comprar. E não está lá porquê? Porque em tempo real eles estão a perceber que o restaurante, por exemplo, tem encomendas a mais e que não vale a pena pô-lo lá porque ele não vai entregar a qualidade de serviço que vocês esperam. E, portanto, escondem ali temporariamente porque está a ver em tempo real como é que estão os estafetas, como é que está a performance da cozinha. Isto são negócios que são criados data-driven. A maior parte dos negócios que existem não tiveram estes pressupostos e, portanto, estão agora na fase de perceber como é que incorporam a capacidade dos dados para os seus negócios. E isto, ao contrário do que se possa pensar, não é só para os negócios no digital, é também para os negócios do mundo físico. Eu acho que passou aqui 2 slides. Este tema da decisão, da tomada de decisão estratégica com dados, é de facto também depois a base para estas discussões que devem acontecer ao mais alto nível nas organizações, em que, por exemplo, os dados nos podem ajudar a descobrir novas oportunidades de negócio. Seja porque estamos a analisar a concorrência, seja porque conseguimos ter dados para vermos onde é que estão os gaps na nossa oferta, seja porque conseguimos ter ofertas específicas e personalizadas para os clientes, seja porque estamos a fazer monitorização da concorrência não só para ver os preços, isso já existe há décadas, mas com isto podermos reagir e percebemos que inferir de lá questões de como é que estamos no mercado. Portanto, isto são áreas onde os dados nos podem, de alguma maneira, nesta decisão estratégica de utilização de dados para o nosso negócio, para alterarmos o negócio. Por outro lado, a parte da analítica, ou data analytics, permite a tal otimização do negócio, onde se podem identificar as ineficiências, os tais bottlenecks. Eu diria que isto é muito aquilo que eu chamei de low-hanging fruit, as coisas que são evidentes têm que ser feitas e que têm já agora. Quando eu digo que são low-hanging fruit, não quer dizer que não tenham um enorme valor para o negócio. Têm um enorme valor para o negócio. O que eu quero dizer com isto é que é o sítio onde esta revolução está a começar e não o sítio onde ela vai terminar, porque ela vai terminar, na minha perspectiva, com uma refundação de muitos negócios ou com novas empresas a entrarem naquelas áreas, porque vão olhar para estes negócios com base nos dados, com base na inteligência artificial, de uma forma muito distinta daquela que é a versão a versão atual. Análise de custos, otimização de recursos, etc. Portanto, são coisas onde os dados já estão a fazer. E os dados também podem e devem ser usados também para antecipar e mitigar riscos, seja de fraude, seja de contingências, seja até de estão ligados com as questões regulatórias. Eu diria que nós estamos na Europa a sentir, por exemplo, no AI, na minha perspectiva, uma coisa que é a Europa estamos todos no mundo a construir carros. Portanto, a Europa, e aqui é uma metáfora, a Europa está a construir um carro, mas começou por pôr o airbag e o ABS.
Os Estados Unidos estão a construir um carro, decidiram começar a construir o carro pela base, sabendo que ele vai ter que ter um ABS e que vai ter que ter também mecanismos de segurança. Qual é a diferença destas duas abordagens? Pode parecer meramente só uns começaram primeiro do que outros. Não, é que para mim há aqui uma diferença substancial. É que nós na Europa podemos nos estar a arriscar a ser só takers de tecnologia, virmos a usar a tecnologia que os americanos e os chineses desenvolvem, em vez de sermos os criadores da tecnologia, porque começamos já a pôr as barreiras à sua utilização, ao seu desenvolvimento. E, portanto, eu diria que é muito importante hoje termos completa noção da compliance digital do que queremos fazer, que é para amanhã não vir aí nenhum regulamento dizer que isto não se pode fazer. E isso, na minha perspectiva, diminui ou pode diminuir a capacidade de sermos inovadores. Aquilo é das oportunidades com dados e aquilo que é possível fazer. Eu agora gostava vos de falar também da tal questão de todos nós, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas, como é que as nossas vidas estão a ser transformadas por causa dos dados e por causa do AI. E aquilo que se chama o Great Upskill. Um estudo que saiu, penso que a semana passada, feito pelo LinkedIn e pela Microsoft, mostrou o seguinte, que 75% das pessoas que estão no LinkedIn, portanto, que são knowledge workers, já usam Generative AI no seu trabalho. E estes profissionais dizem que, com isto, têm ganhos de produtividade e que se podem focar em tarefas mais complexas. Eu posso dizer que me revejo, enquanto utilizador, e muitos de vocês que serão utilizadores destas ferramentas, exatamente naquela linha de que tenho mais tempo para fazer coisas, consigo fazer coisas que anteriormente provavelmente não conseguia, mas não deleguei no AI decidir coisas por mim ainda. Portanto, uso o AI como um assistente para a minha... E isto demonstra também este estudo também diz outra coisa que é importante, que é o gap entre a liderança e a organização e os empregados. 78% dos utilizadores da AI profissionais usam o AI que levam de casa. Isto é, são eles que estão a usar. Ainda não há uma política dentro da empresa para a utilização e, portanto, as pessoas estão a usar as ferramentas que, ou porque compraram uma subscrição do ChatGPT, ou porque decidem usar alguma das ferramentas, e, portanto, e aqui só há dados para os Estados Unidos, é que perto de 50% dos líderes americanos ainda não estão a investir nas suas organizações em tools de AI. Portanto, há aqui este gap, há este fosso entre aquilo que as pessoas já perceberam que são as vantagens para a sua atividade e para o seu dia-a-dia e aquilo que as empresas estão a fazer. Eu diria que não é normal face à velocidade que aqui isto tudo está a acontecer, mas diria que é já uma prova, de facto, da enorme velocidade que isto tem, porque, por exemplo, se nos lembrarmos da revolução dos telemóveis, começou ao contrário. As empresas é que quiseram pôr os telemóveis nos seus colaboradores para eles tirarem partido para as funções que fazem na empresa. Aqui já é ao contrário. São os trabalhadores que estão a levar a tecnologia para as empresas. E o impacto na força de trabalho tem muito a ver com coisas como a inteligência artificial estar a transformar claramente os job roles em todas as indústrias e os skills que são necessários. Portanto, isto também se vê deste estudo da Microsoft, que é exatamente os empregadores já começam a pedir pessoas que têm determinadas competências e as competências que são pedidas, ou os job descriptions, já são diferentes do que eram há um ano atrás, porque já se pede que saibam fazer prompts ou que saibam fazer um conjunto de coisas. Este tema também dos tais AI Power Users, ou seja, dos empregados que chegam à sua organização e que levam o AI de casa para fazer as suas atividades. O que já agora traz imensos riscos, porque uma organização que não tenha uma política de utilização da AI está a deixar que os seus colaboradores coloquem dados, muitas vezes confidenciais da empresa, em canais abertos, que depois são usados para retreinos e que, no limite, até são vistos por humanos quando eles estão a fazer esses retreinos. E, portanto, mais uma vez aqui a importância do alinhamento disto. E aqui o meu ponto é muito este, não vale a pena as organizações, hoje não sei, mas recordo-me de há uns meses atrás, haver um líder de uma empresa com alguma dimensão a perguntar a um CEO se devia permitir ou não permitir a utilização da AI na sua empresa. Eu diria que o problema aqui é a pergunta, não é a resposta. Alguém que ainda está a perguntar se deve permitir ainda não percebeu bem o mundo onde está. E, portanto, a questão não é o permitir, é o quê, como e quais são os limites e os riscos e ter políticas claras dentro das organizações para esta mudança. Estes power users são eles que estão a fazer muitas vezes nestas organizações já
o drive da inovação em AI, da eficiência, porque estão a usar estas ferramentas. Depois, as empresas que estão a apostar em AI já estão a fazer uma coisa que é a treinar, a formar as suas forças de trabalho. E as que estão a fazer isto já estão a ver aumentos significativos na sua produtividade das suas pessoas. E, portanto, esta transformação, e é ali o último ponto, requer uma abordagem proativa das empresas à utilização do AI para que, de facto, possam mitigar os riscos daquilo que está a acontecer. Isto não está muito consistente aqui esta tecnologia. Se calhar, se eu tivesse um AI e fizesse assim, ele passava-me o slide. Portanto, vou pedir, se calhar, lá acima para me passarem para o próximo. Pronto. Este é um outro estudo muito relevante, que é da fronteira irregular, que foi feito pela Harvard Business School, com o MIT, com o Wharton e com a Warwick Business School, em que basicamente, e vamos lá ver se aqui isto funciona, o que é que isto basicamente nos diz? Diz-nos que aqui, este que está azul, é a população de controle, em baixo temos a qualidade dos resultados e em cima a densidade dos resultados. Isto basicamente diz que a verde, as pessoas que usaram só o GPT, já agora estamos a falar do GPT 3.5, ainda não estamos a falar do 4O. A qualidade dos trabalhadores, das respostas dos trabalhadores dentro da organização, já agora estamos a falar de um estudo feito dentro da BCG, com 785 consultores da BCG. Portanto, a qualidade, só por passarem a usar ChatGPT, subiu para 6. Já agora, com uma densidade muito parecida. E, para aqueles que fizeram GPT também com overview, com algum apoio, ainda melhorou a densidade. Basicamente, o que é que são as conclusões deste estudo, assim, muito rapidamente? Houve um aumento de mais 12,2% de tarefas que estes consultores conseguem fazer dentro da organização da BCG. Portanto, são consultores, pessoas que usam basicamente o cérebro para fazer coisas. Completaram as suas tarefas 25,1% mais rapidamente e a qualidade dos resultados aumentou em 40%. E, portanto, isto não estamos a falar de low-skilled jobs, estamos a falar de um knowledge job, de funções altamente qualificadas de ajudar a empresas. E, portanto, esta transição aqui, já agora, com modelos que ainda não são os que temos já hoje, como o que foi anunciado a semana passada, o 4O, isto faz, de facto, eu diria que, no mínimo, tem que nos fazer pensar. E pensar se queremos agarrar isto e ser dos primeiros à frente. E quando digo a nível individual, eu quero estar nisto já hoje e vou tirar vantagens para aquilo que estou a fazer, quero ser um AI Power User, e para as organizações, como é que eu tiro partido disto para alterar o meu negócio, seja na parte low hanging fruit, que é aumentar a produtividade e eficiência, seja depois para repensar o que é que o negócio vai ser. Esta Jagged Frontier, uma das coisas interessantes, a tal fronteira irregular, é que mostra o que é que está dentro da fronteira e o que é que está fora da fronteira, porque ela não é linear. Estes modelos que nós estamos a usar não têm um comportamento linear. Portanto, coisas que nos parecem óbvias e que nos parecem muito humanas, como a criatividade, mas se lhe pedimos para fazer uma conta, se calhar estes LLMs muitas vezes falham, porque também se calhar não é o algoritmo neste momento mais adequado. Mas o que está dentro da fronteira, isto é, de que estes LLMs estão a fazer bem, Generative AI, são coisas de criatividade, algo que para nós era intrinsecamente humano, tarefas de pensamento analítico, escrita, persuasão, e depois, fora desta fronteira, estão tarefas que, cross-model, como eles dizem aqui, inputs, quando temos vários modelos, portanto, coisas um bocadinho, algumas que nos parecem simples e que a máquina não consegue fazer, e outras que nos parecem complexas e a máquina também não consegue fazer. Por isso é que esta parte da comparação de peças ou pedaços de informação contrastantes, a máquina tipicamente tem alguma dificuldade. A tecnologia vai evoluir para resolver isto, e por isso é que depois há alucinações e há este tipo de coisas. Que já agora nós ficamos muito, a máquina alucina. E nós não alucinamos também. A verdade é que nós temos é que perceber como é que nos comportamos face a estes resultados. E, portanto, eu diria que muitas vezes a oportunidade, e por isso é que eu já há muito tempo digo que temos que usar, para perceber o que é que isto faz bem, o que é que isto faz mal, onde é que podemos confiar, onde é que temos que estar mais atentos. Isto, por exemplo, no processo educativo, e se virem o lançamento do ChatGPT do 4O, vão ver um vídeo, provavelmente se quiserem vejam um vídeo da Khan Academy, que é o fundador da Khan Academy, a explicar ao lado do filho, com um exercício de matemática, e a máquina, e ele diz-lhe, não quero que lhe des a solução com voz, explica-lhe o que é que está aqui. Basicamente é um triângulo retângulo para lhe explicar o que é a hipotenusa e os ângulos. E a máquina está a fazer-lhe perguntas e a pessoa a responder,
e, portanto, a verem, por exemplo, como é que isto vai assistir num processo educativo. Portanto, isto são mudanças tão profundas que, se não tivermos sistemas de apoio, seja nas empresas, seja no Estado, para termos este acesso a estas capacidades, vamos ficar para trás. O estudo também mostra uma coisa muito interessante, não vou estar aqui no gráfico, mas mostra que os LLMs funcionam, ou podem funcionar, como um nivelador de competências. Neste mesmo estudo, o que é que isto mostrou? Que a parte inferior dos consultores aumentaram, portanto, os consultores que tinham a performance mais baixa aumentaram 2 vezes o seu output, portanto, aquilo que fizeram comparado com os baixos, ou seja, duplicaram. E a diferença de performance entre os consultores do top superior era 28% melhor que as do top inferior e passou só a 5%. Portanto, isto nivelou o conhecimento, nivelou a capacidade que as pessoas têm de executar tarefas para as quais provavelmente não tinham nem as competências ainda anteriores, nem todo o conhecimento. E, portanto, os LLMs, no caso aqui que eles usaram, permitiram fazer este nivelamento e, portanto, o que é que isto também demonstra, e que um dos temas que nos últimos anos tive a dar muita atenção foi o tema da educação, é que, de facto, estas tecnologias vão alterar também muito aquilo que nós precisamos em termos de competências. As competências técnicas, que toda a gente dizia, as hard skills, nós precisamos de desenvolver muito. A verdade é que, se calhar, precisamos é desenvolver coisas mais humanas e mais inteligentes. Não é decorar ou saber, é obviamente saber, temos capacidade de lógica e pensamento crítico, mas cá temos é que saber como fazer as perguntas certas. Temos que ter capacidade de trabalhar em equipa que a máquina provavelmente ainda não tem. Portanto, tudo que nos diferencia para que, de facto, estes sejam apoios ao nosso desenvolvimento. Trago aqui um tema, quando estamos no meio de uma revolução destas, a liderança e a governança é que vão fazer a diferença. Portanto, isto é, as empresas que vão ter sucesso e as empresas que vão ter menos sucesso na adoção ou na sua transformação são aquelas que tenham a liderança certa e a governança adequada. E isto quer dizer que, por um lado, como eu já tentava dizer há pouco no tema da workforce, que a liderança é chave para uma adoção de AI ordenada, construtiva e que traga valor e que não seja um caos dentro de uma organização. Para mim, já agora, AI, e por isso é que eu não quis falar hoje de tecnologia, vão ter aí muitas apresentações provavelmente sobre isto, para mim não tem nada a ver com tecnologia. A tecnologia é o enabler. Está aí e está-se a desenvolver a uma enorme velocidade. O que é que isto vai fazer é ao negócio. O que é que isto vai fazer às nossas capacidades e às nossas competências, sabendo que há muita gente que está, e bem, a trabalhar nas tecnologias que permitem esta transformação do negócio e da sociedade. É importante também que os líderes e as lideranças das organizações definam muito bem qual é a estratégia que querem ter. Já agora, não vão saber no início, mas pelo menos que digam, nós temos que definir qual é a nossa estratégia e um caminho que pode ir sendo evolutivo e como é que vamos fazer a adoção para nos protegermos de temas, como eu estava a dizer, quer dizer, de dados confidenciais irem parar a aplicações públicas que depois estão a ser usadas para treinar LLMs públicos. Como é que se põe dentro da organização uma cultura AI ready? Portanto, tem que, mais uma vez, como é que o AI faz parte do dia-a-dia da organização, das tarefas, e é crucial para o sucesso da organização. E como é que os líderes percebem que isto também tem muito a ver com a parte de treinar, de formar as pessoas para que elas tenham as competências necessárias para poderem ter sucesso com a utilização do AI. Naturalmente que é preciso também estruturas de governance de AI, falei-vos há pouco até da própria compliance com a legislação que está a entrar em vigor neste momento, mas acima de tudo também perceber quais são os riscos éticos, aquilo que é que pode ser feito e o que não deve ser feito ou o que não pode mesmo ser feito legalmente e, por exemplo, uma das ideias e que organizações estão com alguma dimensão, naturalmente estão já a fazer, é ter conselhos de AI que se focam, de facto, em fazer este acompanhamento e este assessment de como é que as coisas estão a evoluir e quais são as vantagens e como é que se evitam, ou como é que se evitam ou não se evitando, se sabe que estão a existir enviesamentos ou como é que a accountability ou a transparência desta AI está a ser monitorizada em medida. Quase para terminar, há um livro que eu recomendo que se chama Co-Intelligence, do Ethan Mollick. Por acaso tive
a sorte de, faz hoje 2 semanas, o ver em Harvard a fazer exatamente uma apresentação e achei que estas questões, depois o que é que elas significam já foi o meu resumo, mas as questões fundamentais que ele levanta no livro para aquilo que uma organização deve ter em consideração para entrar neste mundo do AI a sério. Por um lado, o que é útil, quais são as coisas úteis que a vossa organização está a fazer, mas que não são já não são valiosas. E, portanto, perceber quais são os processos que o AI levará a que esses temas se tornem obsoletos e, portanto, se calhar é uma avaliação de risco e perceber que há coisas que hoje eu acho que são a grande proposta de valor da minha organização que se calhar com o AI deixam de ser. Se olharmos para aqueles consultores da BCG, provavelmente há ali muita coisa que vai ser obsoleta e, portanto, eu acredito que vão ser despedidos os consultores da BCG. Não. Eu acho que eles ou vão decidir fazer mais coisas ou fazer coisas mais complexas ou outras coisas e usar os humanos para fazerem mais coisas. Mas vai haver seguramente profissões onde isto vai levar a uma redução de pessoas, mas criação de outras. Ou outra, e eu adoro esta pergunta, que é: que coisas impossíveis é que se podem fazer agora? Isto é o tipo de perguntas que as organizações raramente fazem. Portanto, se é impossível, não fazemos. Mas o que é que, do impossível, o que é que passa a ser possível hoje, ou que ainda pode ser impossível, mas que eu posso estar a pensar? Portanto, explorar novas oportunidades que o AI possa trazer, que anteriormente eram tidas como impossíveis. Depois, o que é que se pode fazer para democratizar aquilo que são os nossos produtos e os serviços que uma empresa faça para chegar a mais clientes no down market e, portanto, tornar os produtos mais eficientes, eventualmente mais acessíveis do ponto de vista de preço de produtos ou serviços aos clientes. E também a pergunta contrária: o que é que nós podemos fazer agora com o AI que leva produtos que nós tínhamos se tornem ainda mais disponíveis para o upmarket, portanto, tendencialmente com maiores margens e maior valor acrescentado para as empresas, porque consigo personalizar, porque consigo dar uma resposta mais eficiente e mais objetiva aos desafios, porque estou a desenvolver, em vez de estar a resolver um problema one size fits all, começa a ir muito personalizadamente e, portanto, estas são perguntas muito relevantes. Em termos de conclusões, AI e dados são, na minha perspectiva, cruciais para a inovação que está a acontecer em qualquer negócio. Portanto, a ideia durante muitos anos é que isto era crucial para os negócios do conhecimento apenas ou que já eram tecnológicos. Hoje é para todos os negócios. Portanto, os dados, seja os dados da organização, seja dados públicos, e se virmos os LLMs, podem nos ajudar a competir neste mundo cada vez mais digital. Já agora, eu acredito que a verdadeira transformação digital só vai começar agora com o AI. Até agora compravam-se os pacotes de software, otimizavam-se os processos, fazia-se colaboração à força, como no Covid. As pessoas até acharam que as escolas passaram a ser muito digitais porque, de repente, os alunos estavam ali a ter aulas remotamente. Eu acho que é um grande erro. Portanto, aquilo é a mesma coisa que em 1995, quando apareceu a internet mais ou menos pública, os primeiros jornais que apareceram online eram os PDFs, portanto, que lá estavam. Portanto, nós na educação estivemos exatamente na mesma coisa. Foi o PDF de 1995, em 2020, e, portanto, isto vai levar a transformações dos próprios modelos, como eu estava a dizer. A importância da liderança e da governança, seja da governança do AI, seja de estratégias bem definidas, de onde é que vamos mostrar a partir do AI e onde é que não vamos mexer. Às vezes o mais importante é dizer: aqui não queremos. Sabemos que isto tem riscos ou não é o momento certo. E o tema muito importante que também vos trouxe aqui da transformação da força de trabalho. Ou seja, são os trabalhadores que estão a levar o AI para grande parte das organizações, o que é ótimo, porque quer dizer que isto já não é parável, neste sentido em que as pessoas estão a ver diretamente vantagens para aquilo que fazem no dia-a-dia, mas, por outro lado, é um enorme risco para as organizações, porque os seus dados estão descontroladamente a ser usados em sistemas que provavelmente não deviam estar. Ter atenção também às considerações éticas, e às práticas de utilização do AI dentro das organizações. Algumas delas já estão limitadas por esta regulamentação e, portanto, a transparência, o responsible AI, que está muito também aí como tema da ordem do dia, e esta ideia de uma adoção contínua. Portanto, começar por algum sítio a adotar e percebendo que isto pode extravasar para outras áreas da organização. E, portanto, as conclusões já as fui falando agora nesta parte. Acho que é, de facto, fazer com que os líderes das organizações
percebam que esta oportunidade do AI, ou os riscos da não oportunidade do AI, são muito maiores e, portanto, não é uma questão de opção. Eu diria que é uma questão de quando, e se calhar quem começar mais cedo a pensar nisto e a introduzir. E mais uma vez, volto a dizer, hoje em dia confunde-se AI com Gen AI. O AI é muito mais do que isso e já tem muitos anos em termos de utilização. E, portanto, diria que é importante que as organizações se preparem, assim como as pessoas e os indivíduos, para esta transformação que está a alterar o mundo em todas as nossas dimensões. Acabo, como disse logo no início, a grande diferença para esta revolução é que ela está a acontecer num espaço de tempo para o qual nós, como humanos, os nossos sistemas da sociedade não estão preparados e, portanto, com isto vêm enormes riscos. Se nós adotarmos isto e conseguirmos começar a trabalhar em mitigar esses riscos, seguramente será muito mais interessante do que se só mitigarmos esses riscos quando eles acontecerem na realidade e não tivermos um plano B. Muito obrigado.